Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Alex e juntos hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Nesse momento gostaria de fazer uma oração juntamente com os ouvintes. Querido Deus, bondoso Pai, engrandecido e louvado seja o teu nome. Pai, te dou graças pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos podermos buscar a tua presença, Pai. Sede conosco, que teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender a tua perfeita, boa e agradável vontade. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Então, vamos à nossa introdução a respeito desse ensino educação cristã. E o objetivo da educação cristã deve ser o de proporcionar ao ser humano não apenas a obtenção de conhecimentos diversos, bem como da própria constituição física e moral, mas sim o de conceder uma visão global, integrada e coerente da vida, e está relacionada com o seu Criador e os seus propósitos. Então, começamos muito bem aqui esta matéria. Nós vemos o seu objetivo, o seu propósito, o qual é fundamental para a existência do ser humano em relação à questão física e moral. Até porque nós sabemos que muitas coisas ruins acontecem no mundo. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que, de fato, nós possamos crescer, nos aperfeiçoar em tudo aquilo que é relacionado ao bem. Então, é necessário nós termos essa visão global, integrada e coerente da vida, que está totalmente relacionada com o seu Criador e os seus propósitos, tá bom? Então, gosto muito desta palavra propósito, porque não podemos, e não estamos fazendo as coisas simplesmente por fazer, Tudo tem que ter um propósito. A palavra educar é uma palavra de origem latina, igual fora, educar, igual levar, conduzir. Ou seja, a palavra educar significa levar para fora. Educação é o ato ou o processo de se cultivar e desenvolver mental e moralmente as capacidades do indivíduo. É preparar alguém para o cumprimento de sua vocação por meio de instrução sistemática, treino, disciplina e formação. Toda educação é parcial, incompleta, se ela não busca conduzir o homem à estatura de Cristo, varão perfeito. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13. Pode-se definir educação cristã como sendo o processo de comunicação, de conhecimento e de treinamento dos dons naturais de uma pessoa baseado nos seguintes fatos. A. O ser humano não é um ser neutro, nem um produto do meio, apenas, mas já nasce sob a influência do pecado e com a inclinação para o mal. Nós, que somos pais, observamos a criança mesmo quando ela é pequena, muito pequena ainda, na sua inocência, vamos assim dizer, mas ela já percebe aquilo que é correto e aquilo que é errado. Tanto que é que quando uma criança ela faz uma coisa errada, ela já logo se esconde, ou ela procura dizer que não foi ela. Não precisamos ensiná-la a fazer as coisas erradas, precisamos lutar, nos esforçar para que a criança ela possa fazer as coisas corretas. Este princípio básico da educação contraria toda a filosofia humanista que afirma a neutralidade ou a bondade natural do homem
e constrói toda a sua filosofia de educação sobre premissa errônea. Tem um fundamento que não é um alicerce bem estruturado. Agora, em relação à educação cristã, nós temos uma base, nós temos um fundamento que é relacionado às Escrituras Sagradas. Como Cristo ele diz que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Amém? Então, sabemos que a casa edificada sobre a rocha, né, vem o vento, vem a tempestade, pode vir, né, as adversidades, mas aquela casa ela permanece firme. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. B. Deus criou o mundo para servi-lo e cada pessoa deve ser conduzida desde os primeiros passos com este propósito, dentro dos seus talentos naturais. Romanos capítulo 11, versículo 36, também nós vemos a referência em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Colossenses capítulo 1, versículo 17 e o versículo de número 18. C. O homem é um ser religioso. Para este conhecimento ser de fato legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico. Então, nós sabemos que o ser humano, por si só, ele já tem essa necessidade de adorar um ser maior. Ele tem essa necessidade de se prostrar. Então, o ser humano, por si só, ele já é um ser religioso, mas essa religião ela deve proceder das Escrituras, ou seja, ela tem que ter um ponto de vista bíblico. Até porque se não fosse através das Escrituras Sagradas, né, a revelação de Deus, que ele se revela por meio das Escrituras, cada um dos seres humanos provavelmente teriam um Deus diferente. Então Deus, ele já sabendo disso, que o ser humano é um ser religioso, aprove a ele se revelar através das Escrituras Sagradas. Então é este Deus que nós servimos. E aqui a parte D, a educação cristã verdadeira reestuda todas as disciplinas, apresentando-as biblicamente como procedente de Deus. Então é interessante que eu pude ter uma visão, uma perspectiva maior a respeito deste ponto quando eu li o livro A Ética Cristã e o Espírito do Capitalismo. Ali eu vi a influência dos cristãos no mundo. E é importante nós que somos cristãos, nós influenciarmos o mundo positivamente em todas as suas áreas, em todas as disciplinas. E isso é muito bom. Então, nós vemos aí a vontade de Deus ela sendo feita através da medicina, da ciência e de várias outras disciplinas que contribuem para o bem da vida do ser humano. E mais, ela mostrará o entrelaçamento destas disciplinas entre si, bem como a harmonia reinante no universo criado por Deus, e ainda demonstrará os propósitos de Deus na história. Então, né, essa é a tarefa da educação cristã, e isso é muito bom. Ao analisarmos a história da humanidade, nós vamos perceber que a educação cristã sempre contribuiu para o bem da humanidade. Objetivos. A educação cristã ela visa que todas as pessoas tomem consciência de Deus por meio de sua revelação, especialmente do seu amor redentor, como revelado em Jesus Cristo. É o ministério do ensino aos crentes, a instrução do rebanho, é o fruto da pregação do pastor, do ensino da escola bíblica dominical e das atividades em grupo. Pedagogia é a arte de instruir e educar
as crianças. Este vocábulo grego significa a condução dos jovens à instrução. De modo geral, pedagogia é definida como sendo a ciência normativa do processo educacional. Fala-se também que a pedagogia é a arte de instruir e de formar os indivíduos. Um termo muito interessante também que se aplica aqui é a andragogia. O termo remete para o conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. Então vale a pena nós estudarmos e conhecermos um pouco mais a respeito da andragogia, que é esse estudo já voltado para os adultos. O pressuposto bíblico. A Bíblia fornece a autorização clara e profusa para um programa de educação cristã. Mandamentos definidos e enfáticos para se ensinar são encontrados em ambos os testamentos, juntamente com padrões práticos a serem seguidos. De maneira significativa, cada testamento contém uma enfática passagem a respeito da responsabilidade do povo de Deus em educar. No Antigo Testamento, o texto principal é o Shema, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Capítulo 6, do versículo 4 ao 9, eu gostaria de fazer a leitura desse texto que nos diz assim a palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Nós vemos aqui, esse versículo muito importante da palavra de Deus. O versículo 9 nos diz: escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então está aí o texto que se refere à educação cristã no Antigo Testamento. Haja visto que o povo de Israel recebeu o mandamento de ensinar às gerações vindouras as palavras da lei divina. Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo de número 19, o qual nos diz: ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então nós percebemos a responsabilidade, o compromisso que os pais eles tinham para com seus filhos e que agora no Novo Testamento não é diferente, o qual a passagem principal é a grande comissão, que se encontra em Mateus, no capítulo 28, e o versículo de número 19. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que nos diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós vemos que
né, a importância de passarmos o bastão, a importância de que as próximas gerações elas continuem educando os seus filhos conforme a vontade de Deus. Então, essa importância, essa responsabilidade que os pais devem ter para com os seus filhos. Nós vamos ver mais na frente, né, outros ambientes que a palavra de Deus ela era ensinada. Nesta passagem, Jesus não só ordenou aos seus seguidores que fizessem discípulos e os batizassem, mas os encarregou de ensinarem os convertidos a observar tudo o que ele mandou. A educação hebraica seria um erro imperdoável tentar estudar a educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que precedeu, isto é, a educação dos hebreus do Antigo Testamento e a educação judaica dos períodos intertestamentário e neotestamentário. Deve-se observar que todas as grandes ideias associadas ao Antigo Testamento, revelação, profecia, ritos, etc., de uma forma ou de outra, estão relacionadas com o sistema educacional dos israelitas. O povo escolhido por Deus, portanto, estes conceitos evidentemente se relacionam com os propósitos na educação cristã para nós, o novo Israel. Então é interessante que nós vemos aqui todo um sistema educacional dos israelitas. Centro de educação em Israel. Então, o primeiro lugar, o primeiro ambiente no qual se trabalhava a educação era o próprio lar. Desde a mais remota antiguidade, o lar ou a família tem sido a instituição educacional por excelência na terra. Na cultura hebraica, as crianças ocupavam lugares de notável importância. Uma das funções mais nobres dos pais hebreus era a educação adequada e correta dos seus filhos. A vida começou na família e, portanto, o ensino também começou ali. As crianças recebiam ensinamentos sobre a doutrina sagrada, escrita, leitura e cálculo, e esta educação era da competência paterna. A educação feminina ficava a cargo da mãe, que ensinava os trabalhos domésticos, noções de literatura e história sagrada. O ensino no lar começava aos 3 anos. Antes disto, havia um cuidadoso exercício de memória. Primeiro, logo que a criança começava a falar, o pai devia ensiná-la a dizer, em hebraico: a lei que Moisés nos deu é a herança da congregação de Jacó. E, ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. 2. Aos 5 anos, a criança começava a estudar a Bíblia hebraica no livro de Levítico e estudavam também a escrita. Um outro lugar de aprendizado era no templo. O fato de Samuel ser da tribo de Efraim e não de Levi, a tribo sacerdotal, indica que existia a preocupação de dedicar alguns filhos a Deus, de forma especial a lhes permitir crescer sob a tutela de um sacerdote. Daí nós conhecemos a história de Samuel, aquela criança no qual ela foi prometida pela sua mãe para que ele pudesse crescer de acordo com a educação de Deus a respeito, dela levar o seu filho ali e o apresentá-lo ao sacerdote para que ele pudesse ser educado por ele. Para os judeus, o templo era
a mais importante instituição na Palestina e era o Centro Nacional de Educação Religiosa. O ensino acontecia nos átrios do templo, onde os famosos rabinos mantinham suas escolas das sinagogas em suas vilas e, sido especialmente escolhido para um estudo mais adiantado, os estudantes sentavam-se no chão, ao redor de seu professor, e eram conhecidos como discípulos de certo rabi. A sinagoga. Apesar de a sinagoga ter surgido durante o período veterotestamentário, quinto século antes de Cristo, ela é geralmente tida como a parte integrante da educação do povo de Deus. As sinagogas eram encontradas em toda a Palestina. Seu propósito inicial era a instrução, depois a oração e a leitura dos 5 livros da Bíblia, chamados a Lei. Para os judeus, a sinagoga foi o meio pelo qual o judaísmo sobreviveu, através das vicissitudes, sequência de transformações ou mudanças que houve na história de Israel. Para os de fora, serviu de modelo para o culto cristão. Um outro ambiente também de aprendizado eram as escolas de profetas. Há referências a essas escolas em narrativas no ministério no ministério do profeta Elias, profeta Eliseu e também de Samuel. Princípios educacionais do Antigo Testamento. O ensino tem a sanção divina. A disciplina é um ingrediente necessário. O ofício de ensinar era considerado sagrado, porque embora Deus ensinasse, ele também inspirava o homem a ensinar. A instrução das crianças começava em tenra idade, e o princípio fundamental para o ensino, especialmente das crianças, era o de ensinar gradualmente. A educação no Antigo Testamento. Nas escrituras hebraicas, Torá é o principal termo que significa ensinar ou educar. Esta palavra também significa lei. Ela deriva de um verbo, o qual tem o significado de apontar, mostrar, orientar. Um verbo mais recente significa disciplinar, corrigir, admoestar. Uma filosofia da educação. Salmos 78, do versículo 3 ao 7, anuncia a filosofia da educação do Antigo Testamento. Este texto mostra que o povo de Deus promete ensinar fielmente a cada geração vindoura os feitos gloriosos do Senhor. Várias porções indicam que o próprio Deus é o verdadeiro professor. Isaías capítulo 30, versículo 20, por exemplo. O povo escolhido por Deus é incitado a buscar instrução nele e em sua palavra. No entanto, a ênfase que Deus utiliza, os homens por meio dos quais comunica a sua mensagem. Os tempos antigos. Nos tempos do patriarcado, não havia sistema organizado de instrução. O lar era a única escola e os pais eram os únicos professores. Mas a instrução era real, sendo a transmissão das tradições sagradas a mais importante de suas partes. Deve-se observar que toda a comunidade adulta tinha a responsabilidade de ensinar a fé que se haviam comprometido, contando a história do que Deus fizera por seu povo no passado, bem como deviam declarar o que ele esperava deles no presente.
Deuteronômio, capítulo 6, enfatiza a persistência no ensino, o aproveitamento das oportunidades informais, o uso do lar e a responsabilidade paterna. A comunicação da fé aos mais jovens era tão importante que os israelitas foram a dialogar sobre o assunto não somente em casa, mas também nos seus trajetos, e ainda no início e no final do dia. Também deviam portar símbolos em seu corpo e no portão de casa, para lembrar a cada membro da família os mandamentos de Deus. Então, a importância, de nós memorizarmos, de nós aprendermos, de nós retermos. No Novo Testamento se fala a respeito de nós termos a mente de Cristo. Então, amados, isso é muito bom. O apóstolo Paulo ele vai citar no que nós devemos pensar, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é agradável, em tudo aquilo que é de boa fama. Nisto nós devemos pensar. Então devemos ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Depois nós voltamos com outro vídeo falando um pouco mais a respeito da educação cristã. Voltando na nossa matéria, educação cristã, estaremos falando nesse exato momento sobre a educação no Antigo Testamento. Objetivos e métodos. O objetivo da educação eram 3: transmissão da herança histórica. Graças a Deus que eles cumpriram com essa tarefa de transmitirem a herança histórica para os seus filhos, e hoje nós temos acesso à história do povo de Israel. Também nós vemos como objetivo a instrução relativa às cerimônias religiosas e transmissão da herança ética. Um dos métodos utilizado e da comprovação eficiente era despertar a curiosidade infantil e então responder às suas perguntas. Os métodos empregados são tanto interessantes quanto significativos. A maior parte da instrução era oral. A memorização era fundamental. Outro método didático utilizado era a parábola. Os judeus tinham horror à ignorância. Desprezavam o homem sem cultura, portanto todos procuravam a instrução, inclusive os adultos. Homens como Elias, Amós e Isaías não foram apenas pregadores, mas também professores, que ajudaram a priorizar no pensamento hebraico o ideal da justiça cívica e pessoal. Educação através da sinagoga. Sinagoga significava lugar de culto ou casa de ensino. Ela deve ter sido criada durante o exílio babilônico. No exílio, o povo dava muito valor a um local de reuniões, onde pudesse confraternizar-se com os seus irmãos na fé e renová-la. A função básica da sinagoga era a instrução do povo na lei, ou seja, na Torá. O serviço semanal era de natureza principalmente educacional. Deste modo, todos os judeus tornaram-se estudantes da lei. Nos tempos de Jesus, toda a sinagoga tinha uma escola para as crianças. A memorização era o principal método utilizado e o objetivo era inculcar hábitos de observância ritualística. Daí nós vemos a importância de nós retermos a palavra de Deus, de nós aproveitarmos o nosso tempo, remirmos o tempo e guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. Então eles tinham esta responsabilidade.
Os escribas, diferindo dos profetas, criaram um sistema rigoroso de tradição legalista, que Jesus condenou vigorosamente. A partir de Esdras, os israelitas tornaram-se conhecidos como o povo do livro. Esdras, ele era sacerdote. Foi na época de Esdras que, mais estritamente, se ensinou em público o conteúdo das Escrituras. As consequências espirituais foram marcantes. A educação do Novo Testamento. Vimos que a educação religiosa no Antigo Testamento, justamente com a pregação profética, foi uma das mais significativas responsabilidades e influências exercidas sobre a vida das pessoas. Parece claro que a educação do Antigo Testamento cimentou o caminho para o programa didático do Novo Testamento. O Mestre Jesus. O Senhor Jesus sempre enfatizava a importância do ministério da educação. Quer através de exemplos, quer por meio dos seus mandamentos, ele próprio era essencialmente um mestre vindo de Deus. Durante sua missão terrena, era chamado de mestre com muita frequência, que por qualquer outra designação. Afirma-se que, nos 4 evangelhos, Jesus é mencionado como mestre 89 vezes e como pregador apenas 12. Naturalmente, sua doutrina e pregação sempre se fundiam, mas sua obra didática era fundamental em tudo o que fazia. A maior escola que já existiu consistia em Jesus como professor e nos 12 apóstolos como alunos. Ele também ensinava as multidões. Os seus princípios e métodos constituem o ideal, em direção do qual os educadores cristãos devem empenhar-se. A Grande Comissão. Na Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, um fato parece explícito. Jesus pretendia que a sua igreja fosse uma igreja didática. A religião que ele fundou é uma religião de ensino. Neste programa, o fazer discípulos é o primeiro passo. A própria expressão discípulo significa aprendiz e, consequentemente, evoca um processo educacional. O segundo passo é o batismo em águas dos discípulos. O próprio batismo é um instrumento visual no ensinamento do poder salvífico, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O estágio final do programa de educação e treinamento, na verdade, é um processo contínuo, a saber, ensinar os discípulos a praticar o que Jesus mandou, e isto requer um programa que deve envolver todos os membros da igreja local. Lembre-se que a conversão e o batismo não são o término do processo, pelo contrário, são o seu início. Ao batismo deve seguir-se um programa contínuo de educação. Caso contrário, os convertidos permanecem bebês em Cristo, e as consequências são trágicas para eles, para a igreja e para o reino de Deus. Um outro ponto a ser observado é que na língua original de Mateus, capítulo 28 e versículo 19, o termo que significa ir, na verdade, é um particípio. Portanto, a tradução mais correta e fiel seria indo, fazei discípulos. Esta tradução viria a sugerir que, em nossa caminhada cotidiana,
como crentes, enquanto executamos outras tarefas, simultaneamente faríamos discípulos. Este conceito nos lembra o Shema, que instruiu os hebreus durante sua caminhada a instruir os filhos. A Igreja Primitiva. Os discípulos de Jesus perpetuaram o seu ministério didático, em consonância com a grande comissão. A Igreja, no Novo Testamento, tornou-se uma comunidade de ensino, aprendizado. Lucas escreveu que, após a grande ceifa de Pentecostes, os membros da nova comunidade de contínuo se dedicavam às instruções transmitidas pelos apóstolos. Atos capítulo 2 e o versículo 42. Observe que eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Imediatamente após o Pentecostes, surgiram 4 significativos sinais da igreja primitiva, os quais constituem o cerne da mensagem docente de Atos capítulo 2, do versículo 43 ao 47. O ensino constante da doutrina dos apóstolos, a comunhão dos apóstolos, o partir do pão e as orações. Quando o apóstolo Paulo entrou em evidência na condição de expoente da fé cristã, tanto ele como outros apóstolos entregaram-se totalmente ao ministério da educação. As cartas de Paulo. Do ponto de vista educacional, o nobre propósito dos escritos paulinos foi o ensino. Cada carta que escreveu a seus irmãos na fé servia para ajudar a conhecer e entender alguma verdade. Por exemplo, pode-se dizer que as cartas aos Tessalonicenses foram escritas para corrigir ideias errôneas sobre a segunda vinda do Senhor. Aos Coríntios, Paulo escreveu com o propósito de corrigir suas condições éticas. Ele escreveu aos irmãos Gálatas para lhes mostrar que se pode viver de modo justo e reto pela fé e poder do Espírito Santo. A carta aos Romanos ensina que todos pecaram e que estão privados da glória de Deus, bem como podem ser justificados por meio da fé. Aos Efésios, Paulo ensinou as características da verdadeira igreja. Aos Filipenses, ensinou que a experiência cristã é uma realidade que não depende das circunstâncias externas. Aos Colossenses, Paulo ensinou a verdadeira natureza de Jesus, a fim de refutar uma doutrina legalista. As últimas cartas paulinas, denominadas epístolas pastorais, demonstram especial interesse no ensino. Com relação às cartas de Paulo a Timóteo, Hayes sugere 6 temas que salientam a importância do ensino cristão. O ensino é essencial para manejar corretamente a palavra inspirada. O ensino é necessário para a firmeza na fé. O ensino é útil para o estabelecimento de lares harmoniosos. A capacidade para ensinar é um dos requisitos para pastores e outros líderes espirituais. O ensino é corolário essencial da leitura bíblica, da exortação e da pregação. O ensino é apresentado por Paulo como sendo indispensável à perpetuação da fé. O lugar das Escrituras. Segundo John Sizemore, a maioria dos livros do Novo Testamento, se não todos, objetivavam finalidades educacionais. Por exemplo,
O Evangelho de João ainda é utilizado em muitas de nossas igrejas como um excelente manual para os neófitos. Faz-se necessário frisar que, durante os anos anteriores à redação dos livros do Novo Testamento, a Igreja tinha já um livro para o ministério educacional, as Escrituras do Antigo Testamento. Foi sobre essas Escrituras que Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Dessa forma, o pressuposto bíblico para um programa de educação cristã requer a utilização tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, como o livro texto dado por Deus. Ministério educacional. De acordo com o Novo Testamento, há uma ordem educacional especial no ministério. Assim sendo, a igreja primitiva contava com pessoas graduadas, cuja função principal era educacional. A finalidade consistia de trabalhar com o Espírito Santo na formação de cristãos espirituais maduros e amorosos. O dom de ensinar, segundo Paulo, é uma dádiva do Espírito Santo. Conclusão. À luz dos fatos apresentados, parece claro que a Bíblia fornece pressupostos inconfundíveis para um efetivo programa de educação cristã nos dias atuais. Porém, mais do que isso, a autoridade do Senhor Jesus Cristo e o exemplo da igreja primitiva, temos a responsabilidade solene dada por Deus de nos dedicarmos a um programa o mais compreensivo e abrangente de educação e treinamento cristãos que nos seja possível realizar com o auxílio do Espírito Santo. Amém, amados? Então nós vemos aí a importância da educação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, os pais eles tinham aquela responsabilidade de passar para as próximas gerações. E eles fizeram isso, e por isso o Antigo Testamento, as suas histórias chegou até nós, porque eles cumpriram nesta parte a vontade de Deus. Nós vemos os profetas, como o profeta Isaías, nós vemos Jeremias e muitos outros que foram usados por Deus e ficaram, registrados para que hoje nós pudéssemos ter esta direção de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. E nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, recebemos no Novo Testamento a incumbência de levar as boas novas de salvação. Mas não somente isto, mas também de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo uma oração juntamente com os ouvintes. Querido Deus, bondoso Pai, engrandecido e louvado seja o Teu nome. Pai, somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Toma, Senhor, a vida desta pessoa que está me ouvindo. Sim, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fortalecê-la, que o Senhor possa edificá-la cada dia. Sim, Senhor, ó Pai, em Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados, então, dando continuidade aqui na nossa matéria. E nesse exato momento nós vamos estar falando a respeito, continuando aqui na educação cristã. Nós falamos sobre a educação no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E agora, esse tópico é sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Mestre por excelência. Nós vemos que hoje tem muitos livros escritos sobre Jesus,
de que naquela época, em sua época, ele já tinha uma didática excelente. A forma que ele ensinava, é interessante que nós vemos ali as pessoas que o ouviam, eles diziam que ele ensinava totalmente diferente dos outros mestres, porque ele ensinava como tendo autoridade, e isso é muito bom. Então vamos lá. É necessário insistir no fato de que Jesus de Nazaré é a base bíblica e histórica personificada da educação cristã. Isto quer dizer que é muito provável que a educação hebraica e judaica, discutidas anteriormente, não teria mais efeito sobre os cristãos de hoje do que qualquer sistema educacional antigo, se o Jesus histórico não houvesse entrado em cena. Foi por intermédio de Jesus Cristo que a educação hebraica e judaica começaram a caracterizar-se ao longo dos tempos, assumindo marcas identificadas como cristãs, formulando assim a educação cristã. Então, isso é muito bom, porque nós vemos no Antigo Testamento falando principalmente desde o Gênesis sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando se cumpre as Escrituras e Jesus Cristo ele se faz carne, habita entre nós, nós vamos ver que aquele ensino do Antigo Testamento ele passa a fazer parte agora dos cristãos, daqueles que acreditam no Senhor Jesus. As características do ministério de Jesus. Ele demonstrou sua habilidade de ler, ao fazê-lo com autoridade nas sinagogas. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20. Eu gostaria de ler. Nos diz assim, a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, retornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Glórias a Deus. Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo, né? Ele demonstrando para que ele veio, para nos ensinar. E ele estava na unção do Espírito Santo. Assim devemos ser nós, que temos esta responsabilidade de ensinarmos a palavra de Deus. Porque é Deus quem capacita, é Deus que nos dá entendimento para compreendermos as Escrituras Sagradas. Ainda que não tenha escrito livros, Jesus demonstrou sua familiaridade com a arte de escrever. Suas palavras proferidas na cruz indicam que ele conhecia a língua aramaica e também o idioma dos patriarcas, o hebraico. Segundo os evangelistas, especialmente Mateus, Jesus conhecia profundamente as Escrituras, pois delas fazia frequentes citações. Jesus acreditava no ensino, sendo considerado mestre por excelência. Ele tinha familiaridade com as tradições e leis orais de seu povo. Também compreendia profundamente a natureza humana, o que lhe permitia discernir os pensamentos e sentimentos íntimos daqueles com quem mantinha contato. Jesus ensinava com autoridade, e o mais importante era que Jesus encarnava a verdade
em sua própria pessoa, como relatado em João, no capítulo 14, versículo 6, no qual o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os alunos de Jesus, há 3 pontos importantes, os quais devem ser salientados com relação às pessoas a quem Jesus ensinava. Os alunos de Jesus não eram perfeitos, assim como nós hoje. Jesus teve que ensinar as pessoas com problemas pessoais, falta de compreensão, dotadas de pontos de vista particulares e com muitos conceitos inadequados, que tornavam mais complicada a percepção da sua mensagem. Jesus não foi bom mestre pelo fato de seus alunos forem bons alunos. Jesus foi um bom mestre, apesar da limitação de cada um deles. Os discípulos eram muito limitados, mas, apesar disso, Jesus ensinou-lhes conceitos que transformara o mundo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Cury, página 73. Jesus ensinou principalmente a adultos, embora não exclusivamente. Quando se pensa nas multidões que o seguiam e o ouviam, inevitavelmente se pensa em adultos, homens e mulheres. É provável que tenha sido assim, embora não se possa excluir a presença de inúmeras crianças. O seu ministério apresentava um padrão geral de ensino. Na primeira parte de seu ministério, ensinava principalmente a indivíduos. Depois ensinou a multidões. E no fim de seu ministério, voltou a trabalhar com pessoas individualmente. E aqui eu gostaria de refletir sobre essa questão. É interessante porque, Jesus ele poderia passar uma boa parte do seu tempo com um grupo menor de pessoas, mas não com a multidão. Então ele começa ali o seu trabalho, a pregação das boas novas com as multidões. Mas depois, quando Deus lhe dá a direção e ele escolhe os seus discípulos, nós vamos ver que esse número é menor. São aquelas pessoas que ele deveria, passar todo aquele ensinamento a fim de que eles pudessem dar continuidade. Parece que o aspecto mais importante de seu magistério é que soube aproveitar todas as oportunidades que teve para ensinar. Os objetivos do ensino de Jesus. O objetivo por excelência do ensino de Jesus era a mudança da vida do indivíduo, e não apenas seu intelecto e emoções. Este propósito geral permeava todos os outros objetivos mais específicos de seu ensino. Segundo estudiosos, há 5 classificações dos objetivos do ensino de Jesus. Jesus procurava converter seus alunos a Deus. Jesus queria que seus discípulos adotassem ideais corretos. Jesus se propunha a desenvolver a harmonia entre as pessoas. Jesus queria aprofundar as convicções de seus alunos. Jesus tinha um claro objetivo de treinar seus discípulos para continuar o ensino depois dele. E assim nós devemos fazer também. Devemos preparar pessoas para que possam dar continuidade ao trabalho que nós estamos exercendo hoje. Alguns dos métodos utilizados pelo Senhor Jesus em seu ministério de ensino. Depois eu vou pedir para os alunos do CTPEB para que vocês dêem uma analisada no quadro que está na revista, onde que fala a respeito desses métodos utilizados pelo Senhor Jesus Cristo. Estarei citando alguns desses métodos.
Primeiro, lições práticas. Jesus usou a tão conhecida água para ajudar a mulher samaritana a entender a desconhecida água da vida. Nós vemos que ele estava ali, junto àquele poço, e ele estava com sede. E é interessante que a mulher vai ali para tirar a água. Só que Jesus ele fala de uma outra água, de uma água especial, da água da vida. Sem dúvida, ela compreendeu muito bem o que Jesus Cristo quis ensiná-la. Outro ponto que o Senhor Jesus Cristo ele vai transmitir, outra forma, outro método de ensino, é os pontos de contato. Ele servia-se de oportunidade para construir relacionamento com pessoas, como nós vemos o caso de André, João, Pedro, Felipe e Natanael, que eles eram próximos e como que um acabou trazendo o outro para perto do Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor também, ele ensinando através das conversas para que as pessoas fossem levadas à obediência. Perguntas. De acordo com os evangelhos, Jesus fez mais de 100 perguntas com a finalidade de compelir as pessoas a pensar e buscar a verdade. Então esse é um ponto interessante, porque é preciso que busquemos por convicção. É necessário que nós venhamos nos esforçarmos para que de fato nós possamos crer e ter esta convicção na palavra de Deus. Quando Jesus ele faz, ele usa esse método de perguntas, é para que a pessoa de fato ele possa estar ali meditando, para que ele possa estar refletindo, para que ele possa buscar as respostas. Mas também o Senhor não fazia somente perguntas, mas também ele ensinava através de respostas. Jesus fez uso de suas respostas visando mover as pessoas de onde estavam para onde elas precisavam ir, a fim de que crescessem espiritualmente. E daí nós vemos outros métodos, como os sermões, as parábolas, através das escrituras mesmo, que o Senhor Jesus ele sempre estava citando as escrituras sagradas principalmente. Nós vemos o Senhor falando através de símbolos e assim por diante. Nós vemos várias formas que Jesus Cristo ele utilizou, se utilizou de vários métodos para que de fato os seus alunos, os seus aprendizes, eles pudessem receber esse crescimento, receber este conhecimento. Isso é muito bom. Espero que todos nós aqui possamos cada dia mais estarmos aprendendo com o Senhor Jesus e possamos estar motivados a buscar respostas das perguntas que porventura nós nos depararmos nas Escrituras Sagradas. Então depois você faça o exercício de fixação que está lá na revista, tem algumas perguntinhas, como funciona a educação hebraica e quais os centros de educação em Israel, cite uma característica da educação no Antigo Testamento e explique-a, cite uma característica da educação no Novo Testamento e explique quais as características do ministério de Jesus. E cite quatro exemplos de métodos utilizados por Jesus em seu ministério de ensino e explique-os. Amém? Que Deus vos abençoe. Estamos terminando aqui mais um tópico dessa nossa revista. Em breve nós voltamos com mais vídeos, tá bom? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu estarei respondendo os irmãos por lá. Deus abençoe.